Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos hoje inaugurando mais um programa aqui da Lawbrain Space. Hoje a gente vai entrevistar um dos membros da Lawbrain, que é o Rafael Souza. Bom dia, Rafael, tudo bem contigo? Olá, Eli, bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal. Então, bem-vindos ao Lawbrain. Então, Rafa, aqui vai ser um papo bem descontraído, então me permita falar, Rafa, a coisa para ser bem à vontade. Eu vou começar aqui te perguntando como é que você iniciou a sua carreira no direito, onde você fez faculdade. Conta um pouco aí para a gente da sua história aí. Maravilha. Eu comecei, fui um dos segundos da minha família, por parte de mãe, a entrar numa universidade. O primeiro havia sido meu irmão. Viemos de uma família muito humilde, e minha mãe dona de casa, meu pai motorista. Então, o ingresso numa universidade para famílias como essa são eventos únicos, né? Então, foi uma alegria muito grande seguir a carreira jurídica. Minha mãe conta que desde 8 anos de idade, mais ou menos, já cheguei em casa com um livro de direito, dizendo que eu queria fazer direito, dizendo que eu queria ser advogado. Então, isso eu praticamente não me lembro dessa história, ela que me conta. Mas eu comecei a faculdade em 2009, na Universidade Cândido Mendes Centro. A faculdade estava começando a passar por um momento de crise, mas ainda assim tinha um grande corpo docente, ainda assim tinha uma grande nome, um grande respeito no mercado. Não tive nenhuma dificuldade de achar estágio por conta disso. Então, a Cândido Mendes foi uma grande universidade e um momento muito marcante na minha vida. Então, você ingressa numa faculdade, vindo de uma origem humilde, suas deficiências em determinadas matérias simplesmente te colocam num abismo em relação aos demais colegas de sala. Então, eu convivi ali com pessoas que estudaram no São Bento, Santo Inácio, no PH, Santo Agostinho, grandes colégios, grandes instituições, e por via de consequência eram grandes alunos. Então, tudo que mais basilar eu tive dificuldade de compreender, eles já sabiam desde a 8ª série. Então, uma situação muito peculiar que aconteceu foi quando todos eles começaram a debater sobre a Constituição de 46, de 49, sobre o Código de Napoleão. E eu falei assim, mas, cara, de onde esse pessoal tirou isso? De onde veio essas informações? E aí eu passei a me ligar exatamente nisso. Que tinha uma deficiência muito grande no meu currículo acadêmico e que era preciso o dobro de esforço para eu, pelo menos, conseguir me equivaler a esse pessoal. Mas eu me formei em 2013, dezembro de 2013, e a partir daí lutei para achar meu espaço no mercado de trabalho. Bacana. Você sabe que eu também fiz Cândido, né? Eu fiz Cândido do Centro, sou um pouquinho mais velho aqui do que você. Eu comecei em 2000 e você estava entrando, eu já tinha saído já. E realmente a gente a Cândido passou por alguns momentos de dificuldade, né? Mas a Cândido tinha isso realmente de interessante, de mesclar ali uma população, vamos dizer assim, de estudantes de várias regiões em função dela estar no centro, né? Então, imagino que tenha tido essa dificuldade sua, como eu acho que muitos outros também tiveram, inclusive até aqueles outros que também passaram por colégios mais fortes, vamos dizer assim, né? Porque também às vezes o ensino do direito também ele não chega as pessoas não chegam preparadas, né, para a universidade. E aí pegando esse gancho da questão da idade, você é jovem, né, cara? Você tem aí quantos anos? 26? 27. E você hoje já está na advocacia, o quê? Há 5 anos, por aí? É 5 isso? anos. 5 anos. E hoje já com uma carreira já internacional, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa ascensão para fora, para o exterior? Como é que partiu de você? Foi em função dos seus estágios? Conta aí. Acho que foi uma sucessão de acontecimentos que mostram minha irresignação em relação a alguns temas. Então, quando a gente sai da faculdade e quando a gente não tem um bom contato, a gente não fez um bom networking,
E isso, para um aluno de direito, é um elemento fundamental que talvez ele não compreenda, e eu não compreendi no passado. O network sempre foi fundamental. E boa parte do networking ocorre nas relações familiares. Então, você pega a família de grandes advogados, eles têm filhos juristas, eles têm filhos advogados, ou eles têm contatos de advogados. Então, o ingresso para essas pessoas, nessas que eu chamo de grandes áreas do direito, ele é muito mais simples, ele é muito mais fácil. A grande, imensa maioria da população de advogados hoje é advogado litigioso. É advogado que vai copiar, colar e protocolar a tese. Ou ir ao projeto para protocolar, etc. E eu nunca me vi fazendo isso. E acho que foi um desses... acho que no início, hoje, de uma forma retrospectiva, eu vejo um pouquinho de inquietação, um pouco de arrogância. Eu falo assim, não, eu preciso buscar mais. Eu não quero viver a minha vida inteira copiando e colando. Eu não quero viver a minha vida inteira sendo esse perfil de advogado. E o mercado, mas o mercado ele é muito restrito. Então, as grandes áreas de direito que eu considero, e sem nenhum demérito para aquele que está feliz na área onde está, por exemplo, tributário, constitucional, administrativo, são áreas que, concorrencial, são áreas que o perfil do advogado, ele é mais, ou da advogada, ele é mais homogêneo. Então é difícil você ter um entrante, alguém completamente fora desse perfil, que não conviveu nas suas famílias, etc. Então, em 2014, quando eu iniciei minha carreira jurídica, num escritório de contencioso, Vila Moura Amaral, que foi uma grande casa para mim, por ser o primeiro emprego, por ser a primeira oportunidade, eu comecei no contencioso de massa, mas na área de direito administrativo. Eu já gostava de direito administrativo, tinha sido estagiário da PGE, tinha passado num concurso para ser residente da PGM nesse mesmo ano. Mas já como advogado decidi sair da PGM e me dedicar exclusivamente à advocacia. E foi interessante que eu tinha liberdade, consultei obviamente as minhas chefes para isso, eu tinha liberdade de escrever. Então, onde eu achasse uma nova tese para defender ao cliente, uma concessionária de energia elétrica de São Paulo, eu inventava, eu criava. Então, na minha mesa, diferentemente das mesas dos demais advogados, haviam diversos livros de direito administrativo, processual civil. E foi 8 meses depois desse trabalho árduo, né, de você pensar o direito, de você pensar assim, eu não posso replicar um modelo de tese, eu preciso criar o meu modelo e eu preciso criar teses de acordo com um caso concreto. 8 meses depois, uma decisão foi revertida em segunda instância e isso chamou a atenção do cliente. E o cliente passou uma mensagem, ligou para o sócio e falou assim, quem fez essa petição? Quem fez essa peça? Ficou muito boa, nós conseguimos reverter uma importante decisão, etc. Com esse feedback muito positivo do cliente, eu recebi a oportunidade de trabalhar nos casos de contencioso estratégico da empresa. Então, envolvia desapropriação, ações possessórias, ações milionárias. Participei da maior desapropriação da história de São Paulo, da favela São Rafael, uma comunidade... Acho que nós saímos, Ali. Para mim tá ao vivo. Tá ao vivo? Agora entrou de novo. Deixa eu verificar aqui. Já saí do Lawbrain e depois voltou. Tá ao vivo. Tá. Problemas técnicos. E aí, em 2000, participei da maior desapropriação da história de São Paulo, da favela São Rafael, uma área comandada pelo PCC, que se constituiu embaixo de redes de transmissão de transmissão de energia elétrica. O Ministério Público, à época, havia entrado com uma ação civil pública alegando que aquela região embaixo das redes de transmissão causava câncer por ondas eletromagnéticas. Então foi uma oportunidade muito grande de vivenciar algo que eu nunca tinha visto no direito. Mas ainda assim, eu sentia que faltava algo. Eu gostava do ambiente, eu gostava da atividade que eu estava desenvolvendo, mas obviamente o salário não era, talvez não fosse compatível com o que o mercado poderia pagar, com o que São Paulo estava pagando para os advogados dessa área. Eu, na época, não tenho nenhum receio de falar isso, eu, na época, ganhava R$2.000 e pagava 1.300, 1.222
para fazer o meu LLM na FGV. Então, praticamente não me sobrava nada do que eu trabalhava. E você começa a ter um certo desgaste, né, natural da pessoa, que no final do dia você só trabalha, você só estuda, você não consegue ver os frutos desse seu trabalho. Com 2 anos de casa, no Vilhena Amaral, eu recebi uma oportunidade, uma grande oportunidade, de ir para Global Serviços Geofísicos, inicialmente como Legal Counsel Brasil, sendo responsável pelo Jurídico Brasil. E foi engraçado que, olhando de forma retrospectiva, eu imagino que foi uma grande oportunidade. Eu tinha capacidade, mas reconheço que não foi nada usual da empresa, né? Reconheço que foi uma oportunidade divina de trabalhar numa empresa pela primeira vez. Isso é um ponto muito importante, que talvez muitas pessoas que nos ouçam não saibam. A carreira corporativa, da advocacia corporativa, ela não é extensiva a todos os advogados. Eu passei 5 anos na minha faculdade e nunca convivi com advogados corporativos, com advogados que trabalham em jurídicos de empresas, diretores jurídicos, esses executivos jurídicos. Vim conhecer o cargo depois que eu estava nele. Vim conhecer essa atividade nova da advocacia já dentro de uma empresa. E com 3 meses, mais ou menos, de caso, uma crise nos Emirados Árabes, toda a área de compliance que ficava nos Emirados Árabes foi extinta, então a empresa deixou de existir nos Emirados Árabes, e eu tinha agora uma função de acumular a função de legal counsel com compliance officer. Então, de estruturar todo o departamento de compliance, todos os programas, as investigações, os relatórios, e reportar aos meus superiores, seja country manager, CEO ou general counsel, etc. Então, era uma nova função. E eu fui aprendendo de acordo com a atividade. A empresa era uma empresa de óleo e gás, e que a atividade ela era muito dinâmica. E eu me lembro de uma frase que me marcou quando eu fiz um parecer para o meu country manager, e ele falou assim: a sua tese jurídica eu entendo, mas o que eu preciso compreender é quanto que eu ganho, quanto que eu perco, quando e por quê. Isso marca para mim um turning point, porque eu passei a compreender que a advocacia corporativa ela não é voltada para a tese, ela é voltada para a melhor decisão estratégica da empresa. Então, eu tive que passar a compreender balanço comercial, eu tive que passar a compreender finanças, eu tive que compreender balancetes, saber quando eu devo alertar que aquele valor é para ser provisionado ou não. Então, a gestão de uma empresa ela é completamente diferente de uma gestão de escritório, né? Com esse programa de compliance que eu passei a estruturar, nós fizemos uma campanha que chamava Don't Keep It Yourself, ou Não Guarde Para Si, que era uma campanha que visava aproximar o programa de compliance dos funcionários. A empresa tinha 3.000 funcionários. Desses 3.000, nós tínhamos diferentes níveis hierárquicos e de escolaridade, desde a pessoa do ensino primário até a pessoa com mestrado e doutorado, em diferentes áreas de administração, geologia, economia, etc. Então, nós criamos esse programa e deu muito certo. Os frutos foram muito positivos. E numa desses contatos, eu lembro de eu ter recebido um e-mail. Eu confesso que não sei de quem ou quem me indicou. E isso foi em que ano, Rafa? Isso foi em 2015. 2015, tá. Eu entrei na Global em novembro de 2015. Isso deve ter ocorrido em dezembro de 2015. Não, em janeiro, talvez, de 2016. Eu recebi um e-mail para ser associado da LACA. LACA é a Latin America Corporate Counsel Association. É a Associação dos Advogados Corporativos da América Latina. Só que envolve muito mais, né? Eles fazem eventos e tem um contato, uma gama com profissionais de todo mundo. Mas eu me afiliei à LACA. E aí a gente passou a, enfim, trocar e-mails. Quando eu tinha uma pesquisa, quando algo acontecia no Brasil, eles passaram a me mandar e-mail, a me escrever, a ligar e querer minha opinião, etc. As coisas foram evoluindo. Tanto que quando eu falei do programa Don't Keep It Yourself, da empresa, eles gostaram muito, fizeram uma matéria sobre isso e tal, e as coisas foram evoluindo.
isso foi o mais bacana dos ingleses, né, nesse momento. Eles se aproximam e gostam de ver o seu conhecimento. E eles respeitam pelo seu conhecimento, independentemente de onde você veio, independentemente do seu da sua bagagem. Eles querem ver efetivamente na prática o que você sabe, o que você pode passar. E foi em 2016 que eu recebi uma mensagem dizendo que eu tinha sido nomeado para estar entre os 50 melhores advogados do mundo na área de compliance e anticorrupção. E foi uma grande surpresa para mim, uma feliz surpresa, porque eu jamais tinha imaginado que um novo mundo pudesse se abrir. Eu jamais tinha imaginado que eu estaria dando entrevista para empresas, para revistas internacionais, que aos 25 anos de idade eu estaria sendo eleito um dos 50 melhores advogados do mundo e tendo tanta representatividade fora, né? Especialmente considerando da minha origem. E como é que foi essa questão do inglês? Você comentou que não teve, não estudou em escolas, assim. Isso foi então, o ensino do inglês é um ensino bem básico, né? Nem até você escolas no Brasil a gente bilíngue, outra coisa ao ponto que a gente chega. Isso conseguiu ser eleito, né, em decorrência do seu trabalho aí numa posição de destaque também internacional. E o inglês, como é que ficou? Usava Google Translator ou era no estudo mesmo? A gente se apegava a tudo que podia e tudo que desse, né? Isso é um ponto engraçado, porque eu me lembro que eu estava na entrevista na Global, eu recebi uma mensagem, alguém me ligou, uma amiga minha, você vê que é um negócio meio inusitado, né? Eu havia mandado o currículo para uma amiga minha da escola, então, assim, do ensino médio, primeiro ano do ensino médio, e ela me indicou para uma outra pessoa, que foi a Adriana Torres. A Adriana Torres, ela é advogada sênior tributarista do Castro Barros, o mesmo escritório do Gabriel Manica, que fez mestrado com a gente, e ela me indicou para essa vaga na Global. E na entrevista, eu lembro que era o country manager e a diretora de RH, né? E o country manager vendo o currículo, vendo a experiência, etc., vendo os cursos que eu fiz, ele perguntou, vejo que inglês não é um problema para você, né? E eu respondi, não, de forma alguma. Mas respondi assim, sereno, lúcido, como se de fato não fosse. Pois eu não sabia falar absolutamente nada de inglês. Na minha cabeça eu só pensei, bom, talvez seja para você. Para mim, eu não tenho nenhum problema em não falar inglês. Mas eu respondi que sabia. E se ele começasse a falar inglês, aí eu teria um grande problema. Mas não foi o caso. E essa foi uma grande oportunidade, uma grande lição que eu tirei para mim. Falei assim, caramba, ele não cobrou inglês. Ele poderia, como é comum, usual em qualquer entrevista de emprego em multinacional, você tem a parte em português e depois eles falam, olha, vamos começar a parte em inglês. Mas eles não fizeram isso. E eu falei assim, cara, essa é a oportunidade que eu preciso para mudar, para aprender inglês. Só que mesmo trabalhando numa empresa multinacional, e a Global tinha assim uma vontade de bancar os estudos, então eles pagavam 70% dos nossos estudos de inglês, idioma, cursos superiores, etc., e pós-graduações, ainda era muito puxado para mim bancar uma aula particular de inglês. Então eu imaginei o seguinte, eu preciso aprender inglês. E nesse meio tempo, eu preciso me comunicar. Porque assim que eu entrei, eu soube que os Emirados Árabes estavam fechando e teria uma auditoria da empresa no Brasil. Ou seja, o meu chefe, General Counsel, viria para o Brasil. Então eu tinha que minimamente me comunicar. E antes disso, como eu estava arrumando a casa e fazendo que praticamente ninguém havia feito antes, eu tinha que estabelecer uma contabilidade, saber quanto era o meu passivo com obrigações tributárias, etc. Eu fiz um trabalho muito bacana, mostrei um relatório para o meu chefe, ele adorou o relatório,
mas ele falou que estava vindo para o Brasil porque ele estava preocupado com o relatório. E aí eu falei assim, eu preciso aprender inglês. E aí eu vi um filme, A Menina que Roubava Livros, e nesse filme eu me lembro que ela pegava uma palavra que ela não conhecia e anotava num quadro negro. E ela buscava o significado daquela palavra. E eu usei todas as ferramentas de tecnologias à minha disposição. Google Tradutor, ouvi a palavra, passei a virar a chave e tudo que eu fazia, tudo que eu pensava devia ser em inglês. E eu passava a me acostumar com o ouvir e tentar falar em inglês. Cada palavra que eu não conhecia, eu anotava e buscava o sentido. Clicava no Google Tradutor e ouvia a pronúncia. Então as palavras com determinados finais se repetiam. Então eu sei que palavras terminadas em LE vai ter um determinado som no inglês. Então eu já sei que eu posso praticar essa pronúncia para as demais palavras. Eu sei que o H tem um som no início da frase. Então é assim que eu preciso pronunciar. Enfim, eu fui criando técnicas que me permitissem memorizar e aprender a pronúncia. E aí o tempo é como uma criança é ensinada a falar. O tempo e a capacidade dela absorver aquelas palavras e se acostumar a falar é o determinante. E para mim o tempo foi determinante e principalmente a paciência da empresa. Então, só para contar o último episódio, eu lembro que eu estava numa reunião ainda com a country manager e a minha chefe de compliance, que ficavam nos Emirados Árabes. Eu troquei uma palavra, eu chamei estrangeiros de strangers, ao invés de foreigners. Então, isso eram situações que ocorriam normalmente, e aí você tinha que se ajeitar e pedir desculpa e dizer que não era essa a palavra que você queria falar. Enfim, foi um grande sufoco. Continuo aprimorando meu inglês, continuo estudando, continuo com a chave virada para sempre me aprimorar, para não ter dificuldade de compreender, sejam gírias, sejam pessoas que falam mais rápido, ou até mesmo o inglês britânico, que é um pouco mais rebuscado, etc. Mas é preciso, isso é uma dica importante, é preciso se virar com acordo com as ferramentas que a gente tem. Então, se no final do dia você tem um Google Tradutor à sua disposição, é o Google Tradutor que você precisa usar para promover o seu inglês. Não dá para ter desculpa de que não teve oportunidade de cursar uma instituição bilíngue. Ah, bacana, bacana. Bem, vamos fazer aqui um rápido intervalo aqui e depois nós voltamos aqui para continuar com a entrevista, ok? Abraço. Acho que o Ari não tirou do ar isso, não.